Esta é a terceira aula do nosso curso O Stellarium ao seu alcance. Engine ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre o Stellarium, vou pedir a você que desça e inscreva-se no nosso canal. Deixe seu comentário para ajudar a gerar engajamento ao vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. Na aula de hoje, vamos conhecer uma nova janela, a janela de configuração do programa, que fica ao lado esquerdo da barra de menu e pode ser acessada passando o mouse no canto esquerdo da tela, na porção compreendida de centro abaixo dela. Esta barra lateral tem 6 novas ferramentas que vamos aqui detalhar. A primeira ferramenta é a janela de localização, cujo atalho é a tecla F6. Como as posições das estrelas no céu dependem da localização do planeta em que nos encontramos, bem como da data e hora da observação, e para que o Stellarium possa exibir corretamente os mapas do céu de maneira confiável em sua localidade, você deve ajustar inicialmente a localização. Isso deve ser feito apenas uma vez, caso você sempre vá observar do mesmo local. Lembramos aqui que caso você tenha aberto anteriormente o software após a instalação com o seu desktop conectado à internet, ele normalmente usará os sistemas de localização do seu computador e ajustará este quesito, não sendo necessário nenhum novo ajuste caso a sua localização esteja correta. Vamos entender o ajuste dessa ferramenta então? Para proceder ao ajuste, clique no mapa em uma região próxima à sua localização. Observe que em meu mapa, a minha localização encontra-se em algum ponto da Austrália. Como estou no Brasil, em Sete Lagoas, Minas Gerais, vou clicar nesta região aproximada do mapa. Agora que estou próximo à região onde moro, vou usar o quadro de busca com a lupa direita do mapa para localizar a minha cidade e selecioná-la na lista. Basta digitar o nome. Outra forma seria entrar manualmente os valores para sua latitude e longitude, caso você os possua. Basta clicar na caixa de diálogo referente a alterar os valores. Altere primeiro a latitude, com cuidado de manter os símbolos e espaços corretos. Pressione a tecla Enter. Depois, altere a longitude da mesma forma. Se necessário, ajuste a elevação. Desta forma, o nome da cidade não será exibido na lista. Porém, caso as suas coordenadas geográficas estejam corretas, o Stellarium estará ajustado para a sua localidade. Você pode dar um nome manualmente a essa localização. Por exemplo, casa. Clique em adicionar à lista. Sua localidade estará salva na lista lateral de localidades com o nome que você escolheu. Essa funcionalidade, pessoal, é particularmente útil para quem utiliza de zonas rurais para fazer observação e não está muito próximo às cidades. Caso você possua um receptor GPS, pode deixar clicada a opção Obter localização do GPS. Alguns segundos depois, o botão muda de cor, indicando se você está em boa posição observacional. Não vou me estender neste quesito, porque diz respeito mais diretamente ao uso do Stellarium com telescópio, o que não é nosso intuito nesta aula. Aqui cabe uma observação. Você pode ter várias localidades salvas como favoritas e programar, por exemplo, uma noite de observação de qualquer lugar que estiver para qualquer local desejado. A segunda ferramenta é a janela de data e hora. O atalho para ela é a tecla F5. Quando selecionada, abre uma caixa de diálogo no canto direito abaixo da tela. Essa janela é flutuante e você pode reposicioná-la de acordo com o local da tela que achar mais conveniente. A janela permite que você entre uma data e hora específica, no passado ou no futuro, para simular o céu.
Avance o céu dia a dia ou hora a hora, de acordo com o que você desejar. A aba Dia Juliano permite que você veja o tempo de acordo com a data juliana. Esse artifício é um meio de contagem de tempo usado em astronomia, que conta o tempo sequencialmente, começando em uma data arbitrária no passado. Mas isso é assunto para outro vídeo em nosso canal. Vamos passar adiante. A terceira ferramenta, Janela de opções do céu e de visualização, com o atalho F4, possui 7 abas. Vou aqui falar de maneira geral sobre ela, mas devido à sua enorme quantidade de controles e recursos, trataremos dela em uma aula separadamente adiante em nosso curso. A primeira aba, Céu, possui vários ajustes para alternar a aparência do céu e das projeções, além de destacar alguns dos campos celestes. A segunda aba, OSS, Objetos do Sistema Solar, contém ajustes para mudar a aparência geral de como são visualizados os objetos do Sistema Solar e ainda algumas marcações. A terceira aba, DSO, Deep Sky Objects, ou Objetos do Céu Profundo, trata de objetos fora do Sistema Solar, inclui galáxias, nebulosas e aglomerados estelares. Esta aba permite que você especifique em quais catálogos estelares ou tipos de objeto você vai trabalhar. A próxima aba, Marcações, controla o comportamento de várias guias, grades e linhas na esfera celeste, ajusta suas cores, espessuras do traço e vários outros parâmetros referentes a essas guias. Nossa próxima aba, Paisagem, controla os gráficos da paisagem exibida junto ao céu. A aba Cultura Estelar permite ajustar a referência de nomes e artes das constelações, além das estrelas mais brilhantes, de acordo com a cultura dos povos que você gostaria de visualizar. Já mencionamos essa possibilidade de mudança de culturas estelares na aula que se referia ao estelar instalado em smartphone, lembra? A última guia deste item, Levantamentos, permite alternar a visibilidade de pesquisa online do céu ou do sistema solar. Passamos agora ao nosso próximo item, que é a janela de pesquisa, e cujo atalho é a tecla F3. Essa ferramenta possui 5 abas e é uma maneira fácil de localizar objetos no céu. Na primeira aba Objeto, basta digitar o nome de qualquer objeto celeste na guia de pesquisa e pressionar o Enter, e o mapa se desloca até a posição do objeto desejado. Enquanto você digita, o Stellarium vai criando uma lista abaixo da caixa de pesquisa, com objetos que contêm o que você digitou até o momento. Se existir mais de um objeto com o mesmo termo de sua pesquisa, o primeiro termo aparece em destaque em uma caixa laranjada. Caso deseje o termo abaixo, você pode pressionar a tecla Tab ou a seta para baixo para alternar entre os termos da lista. Se pressionar o Enter, o Stellarium exibirá o objeto que estiver no destaque. A janela de pesquisa prioriza sua pesquisa mais recente. Quando você a fecha e reabre, nela ficam exibidas algumas das últimas pesquisas que você realizou. A guia a seguir, denominada Simba, fornece uma maneira conveniente de buscar e mostrar um conjunto de informações para o objeto que foi pesquisado. Essas informações vêm de um banco de dados online chamado Simba, que é um catálogo criado com um conjunto de informações sobre vários objetos estelares e de céu profundo. Para entender melhor o funcionamento, vou pesquisar na guia Objeto a galáxia de Andrômeda, M31. Nossa vizinha. Digito seu nome na guia de pesquisa. Aparecem duas opções. Eu seleciono com a tecla Tab a galáxia, que é o meu objetivo. Logo após, eu pressiono a tecla Enter. A janela de pesquisa vai se fechar e o Stellarium desloca o céu de modo a exibir a M31 para mim. Eu posso, caso deseje então agora, abrir novamente a janela de pesquisa e selecionar a guia Simba. Nela, eu escolho as informações que desejo saber sobre o objeto em específico. Ou posso pedir todas as opções deixando marcada a caixa All e This. A seguir, clique em Consultar o Simba. Aguarde as informações do objeto serem recuperadas do banco de dados online e em poucos segundos receba uma lista com todas as informações pedidas. Caso queira, eu posso selecionar um tipo de informação específica, marcando e desmarcando,
ou combinando marcações nas caixas disponíveis. As opções são tipo, que nos fala a respeito do tipo do objeto, classe espectral, nos informa sobre os tipos de emissão e dados espectrais desse objeto, Morph-Desk, que é a descrição morfológica do objeto, e por último, dimensões, que trata sobre as dimensões do objeto no céu, ou seja, tamanho aparente. A próxima aba, posição, fornece uma maneira conveniente para entrar manualmente um conjunto de coordenadas celestes de um objeto que eu desejo observar. Essa aba pode nos ser particularmente útil caso eu possua, por exemplo, as coordenadas de um novo cometa que está no sistema solar. Pela entrada manual nos dados, eu posso localizar a região do céu onde ele se encontra. O estelário possui também uma forma de alimentar com efemérides esse tipo de evento. Mais tarde trataremos deste assunto. A próxima aba é a aba Listas. Nela são apresentados um conjunto pré-definido de objetos. Na barra de rolagem acima, é possível definir o tipo de objeto desejado. Vamos selecionar aqui o catálogo Messier. A lista abaixo exibe os itens do catálogo. Rolando a lista para baixo, através da barra lateral ou com o scroll do mouse, podemos encontrar o objeto que queremos, digamos M1. Ao clicar nesse objeto, o estelário imediatamente localiza-o na tela para você. Fechando esta seção, a aba Opções fornece algumas configurações para ajustar a sua experiência com as ferramentas de pesquisa. Na barra lateral, temos ainda a janela de configurações, cujo atalho é F2. Ela trata de vários detalhes das configurações gerais do aplicativo. Temos inicialmente a aba principal, configurações de idioma e idioma da cultura celeste, os tipos de efeméride que você deseja usar e abaixo um conjunto muito útil de configurações, que são salvar a visualização, que armazena a visualização atual para o estelário, e ele vai abrir da próxima vez com esta visualização. De forma análoga, a opção salvar configurações armazena todas as configurações realizadas até agora para que o estelário as use da próxima vez que for aberto. Um terceiro botão, restaurar as opções padrões, restaura o estelário ao estado inicial de quando você fez a instalação. Porém, para que ele tenha efeito, você deve fechar e abrir novamente o software. A próxima aba, Informações, permite que você escolha o conjunto de informações que serão exibidas quando você seleciona um objeto, permitindo que você escolha o que é mais útil para você, ou até mesmo que não seja exibida nenhuma informação. Aproveite agora e personalize estas opções, deixando o estelário com as informações que você julgar mais útil. Na próxima aba, que é a aba Extras, você encontra um conjunto de opções adicionais às configurações e pode acrescentar novos níveis de informações. Personalizar a barra de ferramentas abaixo à esquerda, da qual falamos na primeira aula, acrescentando ou removendo botões. Veja, eu vou acrescentar aqui o botão Limite das Constelações. Viu que ele aparece aqui na barra? Aqui vale uma ressalva, pessoal. Cuidado ao personalizar essas opções, para que não omita nada que seja importante. Caso queira proceder a alguma mudança e não tenha muito hábito de usar o estelário ainda, faça antes uma fotografia da tela com seu smartphone, ou até mesmo anote o conteúdo do que estava marcado, para que, se necessário, você possa voltar ao estado inicial. Por aqui, ainda podem ser exibidas opções de atualização dos catálogos estelares usados pelo estelário. A aba Tempo, que é a próxima que vamos falar, ajusta opções temporais do estelário. Não vou delongar aqui sobre ela. Posteriormente, caso seja necessário, faremos nova referência a ela. A aba Ferramentas traz opções de projeção dos equipamentos de projeção e do tipo dessas projeções. Fornece opções para personalizar os atalhos de teclados, modos de navegação na tela. Também posta as opções de captura de tela, como pasta em que devem ser armazenadas as capturas, formato de arquivo e dimensões das mesmas. A próxima aba, Apresentações, exibe uma série de apresentações programadas que podem ser mostradas a espectadores, no caso de um planetário, por exemplo.
Aproveite e visualize vários eventos celestes interessantes. Vou simular aqui um eclipse lunar. Veja como é bem simples. Vou selecionar a opção lunar_total.ssc e clicar em Play ao lado direito para rodar a animação. Para sair deste modo de exibição, você deve fechar e reabrir o Stellarium. A última aba da janela de configurações, chamada Complementos, funciona para carregamento de vários plugins que podem ser habilitados para adicionar funcionalidades extras ao Stellarium. Estas funcionalidades serão acrescentadas no seu próximo reinício. Trataremos também deste item em um momento à frente em nosso curso. A próxima ferramenta na barra lateral, a janela de cálculos astronômicos, cujo atalho é F10, será também tratada em uma aula especial. Ela apresenta grandes especificidades no seu uso e é muito poderosa. Para a gente fechar essa aula, a última janela disponível na seção, a janela Ajuda, cujo atalho é F1. Ela possui 3 guias. A primeira guia, denominada Ajuda, lista todas as teclas e comandos utilizados no controle do Stellarium. É particularmente útil que você dedique um tempo a seu estudo, pois o uso de teclas de atalho é muito útil. A segunda aba dessa ferramenta, Sobre, traz informações da versão do software, licenciamento, colaboradores e ainda possui uma ferramenta muito importante, que é a de verificação de atualizações do Stellarium. O botão na parte de baixo da janela, Verificar atualizações, pesquisa por novas atualizações e conteúdos do programa. Mantenha o seu Stellarium sempre atualizado. Como eu já disse, ele é um software de código aberto e é muito interessante, pois sempre estão saindo novas funcionalidades para ele. A terceira e última aba, Registro, mostra mensagens como confirmações de carregamento quando o Stellarium é executado. O botão Atualizar na parte inferior da janela atualiza os módulos e as informações de carregamento. Bom, pessoal, me estendi um pouco, mas o nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Reveja este vídeo, bem como os outros do curso, quantas vezes for necessário. Exercite tudo o que você aprendeu aqui para usufruir desta ferramenta poderosa que é o Stellarium. Vou pedir que você deixe o seu like no vídeo. Também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e, se possível, também deixe um comentário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para um vídeo, pode também usar os comentários. Vou te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.